E se a temperatura é a energia cinética média dos átomos e moléculas de um determinado objeto, eu posso variar o conteúdo de energia desse objeto e com isso vario a sua temperatura também. Então, por exemplo, se eu tivesse uma seringa de injetar energia nessa cadeira, injetei energia nessa cadeira, o que vai acontecer com a temperatura dela? Vai aumentar. Está claro, porque como a temperatura é a medida da energia cinética média, se essa energia cinética aumenta, a temperatura aumenta também. Tá legal? Aí eu pego a seringa e injeto de novo. Aí aumenta de novo a temperatura. Tá certo? Se isso aqui fosse um objeto feito de uma substância pura, em algum momento ia acontecer o seguinte: eu uso a seringa de injetar energia, injeto energia, e ao invés da temperatura mudar, esse objeto começa a mudar de estado físico. O que está acontecendo? Essa energia que eu estou dando através da seringa, ao invés de estar aumentando o movimento das moléculas, está fazendo com que o arranjo delas se modifique, porque existe energia associada ao arranjo. Essa energia associada ao arranjo, a energia associada à posição, chama energia potencial. Essa ligação entre os átomos está associada a uma energia potencial, porque depende da configuração, depende da posição desses átomos. E a energia que está sendo injetada pela seringa, ao invés de estar aumentando a energia cinética, está aumentando a energia potencial, isto é, afastando os átomos uns dos outros. Então, estão mudando o estado físico, passando, por exemplo, do estado sólido para o estado líquido. Então, esse mecanismo de, ao aumentar a energia total de uma substância, a sua temperatura aumentar também, acontece enquanto não há mudança do estado físico. Quando houver a mudança do estado físico, aí a temperatura não muda, enquanto toda a substância não tiver sofrido a transformação de estado. Tá certo? Por isso, aliás, que são chamados de pontos fixos. Tá certo? Então você veja, quando aumenta o conteúdo energético de um objeto material, a sua temperatura aumenta, à exceção dos momentos em que ele sofre mudança de fase. Vou representar aqui um gráfico de uma experiência imaginária que eu vou fazer. A experiência imaginária é assim: aqui eu vou medir a temperatura e aqui eu vou quantificar qual é a energia que eu estou injetando com a minha seringa, tá? Então eu vou botar aqui energia injetada. Isso aqui é a temperatura na escala Kelvin, tá? Eu tenho aqui um objeto que, enquanto eu não injetei energia nele, ele está com uma certa temperatura aqui. Tá bom? Aí eu começo a injetar energia nele. Aí a temperatura dele começa a aumentar. E começa a aumentar, a gente entende por quê, né? Porque essa energia vai fazer com que a energia cinética média aumente, e aumenta de uma forma linear, tá vendo? O gráfico é uma linha reta. Até que chega lá um determinado valor da temperatura, e aí eu continuo injetando energia, mas a temperatura não muda. Aí eu olho para o que está acontecendo, vejo, está havendo uma mudança de fase. Tá certo? Aí essa mudança de fase dura aqui enquanto ela estiver acontecendo. Parou de acontecer, significa todo o objeto mudou de fase. Aí lá vai a temperatura aumentando de novo. Aumenta de novo, e aumenta de novo, mas aumenta numa proporção diferente do que aumentava antes. Tá? Nesse caso, na minha representação, ela aumenta mais rapidamente, até encontrar um outro patamar, um outro lugar, um outro ponto, onde haja de novo outra mudança de estado. Aqui era sólido, aqui passou a ser líquido, aqui aumenta a temperatura do líquido, aqui ele está passando a ser gás. E daí para frente, lá vai um outro crescimento. Então aqui está as mudanças de estado, né? Aqui de sólido para líquido, aqui de líquido para gás. Tá bom? E aqui no meio do caminho está o aumento de temperatura enquanto ele está numa fase única. Tá certo? Essa energia injetada, como é que eu posso injetar energia? Bom, eu posso injetar energia, por exemplo, eu encostar este objeto num objeto mais quente, que esteja a uma temperatura mais alta. Quando eu faço isso, quando eu encosto esse objeto num outro que tem uma temperatura mais alta, vamos conceber o que está acontecendo microscopicamente. Você tem as moléculas desse aqui com uma certa energia cinética média, a do outro, que está a uma temperatura mais alta, com uma energia cinética média maior. Quando eles encostam uma na outra, quando elas colidem, existe uma passagem de energia daquele que tem mais para aquele que tem menos. Tá certo?
Então essa é uma outra forma de eu injetar energia, eu fazer ele entrar em contato com um objeto que está a uma temperatura mais alta. E o fato de haver transporte de energia de um para o outro é fácil de compreender se a gente imaginar as bolinhas, as moléculas se movendo. Quem está com mais energia acaba por dar energia para o outro. Essa energia que é injetada por esse mecanismo, pelo mecanismo de passagem de energia de um objeto para o outro por causa da diferença de temperaturas, a gente dá um nome. A gente chama isso de calor. Então, calor é a energia que é injetada por causa da diferença de temperaturas. Mas não é a única maneira de eu injetar energia, como eu já mencionei aqui, tá? Então vamos imaginar que eu estivesse fazendo essa minha experiência imaginária desse jeito, encostando este objeto num objeto mais quente. Então aqui eu vou passar a chamar essa aqui, energia injetada, de calor. A gente usa normalmente a letra Q. Calor é, portanto, apenas um nome que a gente dá à energia que é injetada por causa desse fenômeno físico aqui. Não tem nada de especial, é energia. Só que é energia injetada por causa dessa diferença de temperaturas. Alguns livros falam, é uma energia em trânsito. Não é bem que ela esteja em trânsito, enfim, em trânsito é quando ela não está em nenhum lugar nem no outro, mas entenda que é a energia que foi cedida a um objeto por causa da diferença de temperaturas, cedida ou retirada, né? E aí a gente tem aqui, como se trata de uma função linear, a gente pode escrever uma relação matemática entre o calor injetado e a temperatura, né? Ou a variação de temperatura. Eu posso escrever essa relação assim, ó. O calor, cedido ou retirado, vai provocar uma variação de temperatura e essas duas quantidades são diretamente proporcionais uma à outra. E essa proporção direta, ela se realiza através da introdução de um símbolo, esse aqui é o C maiúsculo, que é chamado a capacidade térmica do objeto que eu estou analisando. Hã? Essa capacidade térmica, no fundo, mede como se fosse uma inércia térmica, né? Quando um objeto tem uma alta capacidade térmica, eu preciso de muito calor para variar a sua temperatura de um certo tanto. Certo? Porque se esse número for grande, né? Para variar a temperatura, digamos, de 1 grau Celsius, eu preciso de uma certa quantidade de calor. Se isso aqui for pequeno, eu preciso de menos energia. Aqui é só a quantidade de energia que é necessária para fazer para variar a temperatura de uma substância, de um objeto de um certo tanto. Na verdade, a gente pode mostrar que essa capacidade térmica está ligada à massa. Claro, quanto maior for, quanto mais massa tiver o objeto, mais energia eu preciso injetar, porque eu vou ter que dar energia cinética para muitas moléculas, ao invés de para poucas, não é verdade? Então, isso não é nada de estranho. E então é proporcional à massa, e aí aparece aqui um símbolozinho C minúsculo que é chamado calor específico da substância. Então, eu posso escrever, em síntese, essa expressão aqui, que relaciona a energia injetada sob forma de calor com a variação de temperatura sofrida por um objeto que tem a massa m e calor específico C minúsculo. O calor específico da água, C da água líquida, porque, lembro a você outra vez, na minha experiência imaginária, né? Essas inclinações têm a ver com o valor do calor específico. O calor específico da água líquida tem um valor, da água sólida, do gelo, tem outro. O calor específico da água líquida vale uma unidade medida em calorias por grau Celsius. Caloria é uma unidade de energia. Ela aparece aqui no contexto do estudo das interações térmicas. Interações térmicas são interações nas quais está envolvido calor, ou seja, nas quais está envolvida a injeção de energia de um objeto para o outro por causa da diferença entre suas temperaturas. Uma caloria equivale a 4,2 joules, que é a unidade que a gente usa normalmente na mecânica, né, para medida de energia.